resultados desta campanha. Era previsível isso nas internas do PP? Vocês imaginavam que pudesse acontecer e que os resultados fossem dessa forma? Muitos de nós até comentamos sobre isso, né? Que a tensão da eleição levaria a essa praticamente unificação, ou pelo menos essa aglutinação dos votos em favor do presidente Bolsonaro numa só candidatura. Isso aconteceu, foi consolidado durante a eleição, né, por sucessivas manifestações coroadas de maneira absoluta no final da campanha, né, quando a presença física do presidente Bolsonaro decretou a eleição tanto do senador quanto do governador do estado, indo ambos. O candidato a senador venceu, o candidato a governador foi para o segundo turno. Então, não é que tenha sido certificado antes, mas essa possibilidade ou esta probabilidade foi aventada por todos durante muito tempo. E eu acho que, falando aí de um outro ícone da nossa política, o Piara, que é também um jornalista muito respeitado, disse: quando o Bolsonaro se filiou no PL, ele decretou a eleição de Santa Catarina. Uhum. Agora, senador, me diz uma coisa. Isso aí é da política. Tá. Não foi a primeira vez que aconteceu. Em 2018, nós vimos um fenômeno parecido. Achamos que não ia se repetir. Se repetiu. Se repetiu, é verdade. E acho que resultado de eleição, pelo menos o movimento político de uma eleição, cada um faz o seu comentário. Uhum. Agora, senador, como é que o senhor está vendo, né, toda essa movimentação? Eu até que fiz um comentário hoje de manhã, que hora que eu comecei o jornal, e eu quero que o senhor me corrija, caso eu esteja viajando na maionese. Eu disse o seguinte: olha, parece que não está fazendo muito sentido ter no Brasil uma Câmara Federal e um Senado quando no canetaço tudo é resolvido. Tudo é no canetaço. Não sei, senador. O senhor acha que pode ter alguma mudança a partir do ano que vem? Mudando o presidente do Senado? Porque o Pachecão lá, me desculpe, né? Não, sei lá. Vamos por partes. Nós estamos falando da eleição. Falar do comportamento do Senado e da Câmara, eu acho que é uma coisa diferente. Tá. Quanto à eleição, é indiscutível que nós vivemos nos últimos anos um processo jurídico, judicial, de decisões, especialmente das cortes mais elevadas, que, no mínimo, inquietam a sociedade. Desde a decisão de considerar o foro onde foi julgado o presidente Lula como inadequado depois de quase 4 anos da decisão, e depois de 9, 10 juízes se manifestarem. Isso foi uma coisa, digamos, no mínimo, exótica. Ali o Senado já deveria ter se pronunciado, né, senador? Não, eu vou alinhar primeiro os problemas. Segundo, tá. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal criou este inquérito 4781, que eu chamo de Inquisição. E quando eu declarei durante a campanha eleitoral que eu tinha sido o único senador de Santa Catarina que falou contra isso, houve uma estranheza. Fui o único que chamou isso de Inquisição e comparou a postura, a atitude do ministro Alexandre Moraes à postura de Torquemada, que é uma figura histórica da Inquisição espanhola, talvez a mais severa de todas as inquisições. Um monge dominicano que exercitou essa função que hoje eu considero comparável à do ministro Alexandre Moraes. Por que eu considero comparável? Primeiro, é um inquérito baseado num artigo do regimento interno, não é de uma lei, regimento interno do Supremo, para investigar agressões e ameaças contra membros do Supremo. É uma investigação interna.
E ele transformou isso numa perseguição contra supostos atos antidemocráticos. Ora, hoje, por lei, não questionada, é possível você protestar contra os poderes. Não é só contra pessoas, contra deputado, senador, governador, prefeito, ministro. É possível contestar na rua com manifestações, desde que pacíficas. Isso é democrático. E, como todo processo inquisitorial, as coisas vão exagerando. Nós estamos com esse processo inquisitorial há 3 anos e 8 meses. Não há um réu definido, não há um crime tipificado. Então, isso serviu para fazer uma varredura que certamente provocou desequilíbrios na disputa eleitoral. Mas isso deveria ter sido contestado com mais veemência e com mais gente. Com mais gente. Sim. Eu cheguei a dizer, e vocês têm essa gravação, quando o presidente do Supremo disse que se mexeu com um, mexeu com todo. Lembrei disso aí. É coisa da máfia. Bom, fiquei falando sozinho. Quantos outros senadores de Santa Catarina e do Brasil falaram? Lazier Martins, Eduardo Girão. E para procurar o quarto, tem que começar a fazer uma busca. Muito minuciosa. Os mais ligados ao PL. Ou foi o senador do PL que falou sobre esse assunto? Me dá o nome de um, não só de Santa Catarina. E falou que assinou. Nós sempre assinamos requerimentos de convite, não é de convocação, mas de convite para ministro. Nunca passamos de 34 assinaturas. Então, quando se fala o Senado falhou, olha, a maioria do Senado falhou. A maioria, é verdade. Não todos, quer dizer, como dizia o Nerso da Capitinga, larga de eu. Pelo amor. Peraí, 9 fora. Outros senadores, que eu não vou mencionar aqui, também se insurgiram. Mas essa é que é a verdade. Foram deixando... O presidente da República falou 1 ou 2 vezes, mas nunca reuniu os seus apoiadores para ter uma ação convergente. Nós todos falhamos, o presidente também. Ontem eu estava assistindo a uma gravação dele. Olha, se não tiver voto impresso, não vai dar certo. Falar ao ar. Mas se você tem essa convicção e tem a autoridade e a responsabilidade, você tem que articular uma ação legal. Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União. Ou seja, tem as estruturas jurídicas. Não é um parlamentar que vai resolver isso. Mas o Senado, eu concordo, falhou na sua maioria por nunca ter convidado. Olha bem, nunca ter tido maioria para convidar um ministro para se explicar. Mas ele não iria, né, senador? Bom, mas espera aí, mas a maioria assinar é diferente. Ele não iria, eu não sei. Não iria porque o requerimento não foi aprovado. Ah, mas ele também não iria. Isso é outra, aí é uma hipótese. O caminho era convidar. Se ele não viesse, havia 30 pedidos de impeachment. E poderiam ser, pelo menos um deles, deflagrado o processo. Não estou dizendo que vai ser cassado. Sim. Abrir um processo com as mesmas assinaturas. Certo? Se eu te convido e tu não vai na minha casa para me explicar, na casa do caso, casa institucional, é legítimo que eu passe a iniciar um processo de investigação. Portanto, essa tua resposta, tu vai me perdoar, é muito cômodo dizer ele não iria. Eu acho que ele iria. Ele passou por lá quando foi sabatinado. Todos eles passaram por lá. Vou repetir. Todos eles Mas o senador Girão conseguiu aí um monte de assinaturas. 34 assinaturas. Foi o máximo. É um monte, mas é insuficiente. Sim. Fábio, eu estou falando coisas concretas. Sim. No máximo 34. Eu assinei. Além disso, falei. O parlamentar, a primeira obrigação é falar, deixar registrada a sua opinião. Assinar, nem você sabe quem é que assinou. Você nunca leu a lista.
Tanto é que falou agora que era monte. Não, um monte. 34 é bastante. Não é a maioria, mas é bastante. É uma lista. É uma lista, é verdade. Mas vamos concluir. Agora, isso é sobre os aspectos jurídicos, judiciais. E é verdadeiro, isso envenenou a sociedade. Segundo, e mais grave, quem é que falou a respeito de solução para voto impresso? O presidente da República. Sim. Eu ajudei a aprovar o texto da lei na reforma eleitoral de 2015 e o assunto morreu. Essa que é a verdade. Esta é uma falha estrutural que nós ainda temos. Ela vai ser corrigida, mas não foi corrigida para esta eleição. O voto auditável, quando a ministra Rosa Weber diz que o sistema é auditável, que a urna eletrônica é auditável, que não há fraude, ela não está respondendo a minha... Não está contestando o que eu falo. Eu falo o voto não é auditável. O que quer dizer isso? O sufrágio, né? Há outras palavras para o nome voto. O Saul deve ter pesquisado isso nas suas leituras bíblicas. Sufrágio é uma coisa que na Grécia se expressava até de maneira muito em voz alta. Isso é o sufrágio. E o escrutínio, que é ler o voto. O voto não é auditável. O voto digitado, eletrônico, ele tem que ter alguma forma de auditabilidade. Nas urnas, especialmente as de primeiro modelo, isso não existe. Na Índia, já tem hoje a urna modelo 3, a auditabilidade do voto se faz por amostragem. Você sabe quantos eleitores tem a Índia? A Índia é a maior democracia do mundo. Não são os Estados Unidos. A maior democracia do mundo são 875 milhões de eleitores. 4 vezes, mais de 4 vezes o nosso. Como é que eles fazem? Eles têm a urna modelo 3, terceira geração, e usam aquilo mesmo que nós tínhamos aprovado aqui, que é uma espécie de emissora de cupom fiscal, aquela de plástico, acoplada à urna. Na véspera da eleição, os partidos se reúnem e selecionam, digamos, 0,5% das urnas. Lá, suponhamos que tenha, o Brasil tem 600 mil, lá vamos dizer que tenha 2 milhões e meio. 25 mil urnas. Tal e tal. Nessas urnas haverá esse dispositivo para auditar o voto por amostragem. Para que isso? Para certificar, por amostragem, que o voto digitado é o mesmo que o voto impresso. Certo. Agora... E sem formulário contínuo, só para terminar, é uma papeleta que é lançada ali, sem ordem, sem numeração, para não identificar o eleitor. Senão você é a primeira a votar, é a primeira do formulário contínuo. Então, o teu voto fica descoberto. Esse é o método que eles adotaram. E eu quero lembrar que a Índia é um país que é exemplo de desigualdades, de desníveis sociais, mas também é exemplo de grande robustez tecnológica, né? Quem conhece Bangalore, os filmes, né? A produção cinematográfica da Índia e a capacidade de tecnologia de informação e comunicação que a Índia tem, sabe que nós não estamos falando de um país qualquer. Então, esses são os 4 problemas que nós temos que enfrentar e superar. Primeiro, em face dessa eleição. E segundo, em face da democracia e do Estado de Direito. Então, senador, o senhor acha que a nossa democracia está ameaçada diante dos 2 ministros que ainda serão indicados pelo próximo presidente eleito? Diante de tudo que a gente vem acontecendo, o Supremo censurando quem pergunta, quem questiona, não é nem emitindo opinião. É apenas perguntando, olha, será que pode, né? Será que o STF pode? Será que o TSE pode vir a público?
São só perguntas. Perguntar agora ficou perigoso no Brasil. O senhor, como senador, entendendo como funcionam as instituições, tanta experiência, o senhor acredita que nós corremos perigo? Eu acho que o Biden tem razão. Ah. A democracia não é eterna. Ela corre risco, sim. Então, tá. Se o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, está dizendo isso, se o Obama, em 2016, quando o Trump ganhou a eleição, disse isso, e disse isso num discurso no dia 14 de novembro, a eleição lá foi no dia, acho que dia 2 ou 4, no dia 9, o Obama fez um belíssimo discurso nos Estados Unidos, depois fez uma turnê em Atenas, que é o berço, né, da história da democracia. Ele disse isso: olha, a democracia não está sendo capaz de resolver essas divergências radicais e as divergências decorrentes de princípios assim muito consolidados. E só para concluir, o cenário é de preocupação no mundo. No mundo. E você vê uma coisa, o futuro, para dar um exemplo, o primeiro-ministro de Israel, que provavelmente vai assumir, é o conhecido Benjamin Netanyahu, que não é exatamente um moderado, mas ele está fazendo um acordo com um grupo de 15 deputados considerados radicalíssimos, que querem, para resolver o problema de Israel, expulsar os árabes que moram lá. Então você vê, ou seja, reconhecendo, portanto, esse grupo e forçando a maioria a dizer o seguinte: não dá mais para conviver com essa gente. E são primos deles. É tudo primo. Saul? Tudo primo. Primo. Primo, papai é o mesmo. É Abraão ou Ibrahim. Não, e os tios Isaac e A Ismael, encrenca né? foi com as mulheres. Os Foi tios, a Sara e a Agar que causaram essa encrenca. E agora não dá mais para conviver com eles. Conviveram durante centenas de anos. Então, nós estamos em risco. Sim. É verdade. Bom, a impressão do senador Amin é importante para Santa Catarina, porque é um dos senadores de maior relevância aqui do estado de Santa Catarina, de tal forma que a opinião dele ecoa nos 4 cantos do país quando se pronuncia. E aí aquele seu pronunciamento, não aceitando, aquele termo utilizado, mexeu com um, mexeu com todos, na época, e aí nos faz reportar realmente que, agora uma coisa é certa, senador Amin, o povo que elegeu tanto senadores quanto deputados, nesse ano de 2023 haverá uma cobrança muito maior com relação a posicionamentos, o que o senhor já mostrou anteriormente no fato que eu relatei. O mais desejo é ser cobrado. Não, mas o senhor a sua cobrança já veio, o senhor já falou antes. Claro, a gente tem que fiscalizar a sua própria coerência. E quando mudar de ideia diante de um fato, por exemplo, hoje nós vamos ter um relatório, amanhã, né? Acho que é amanhã. Das Forças Armadas, né? Se nesse relatório houver uma comprovação de fraude, aí muda tudo, né? Mas mudaria agora, como? Com base... Agora o senhor falou aqui de um negócio que está sendo muito falado em vários grupos, né? Grupo da família Silva, da família Santos, da família da Santos, então estão falando muito sobre esse relatório e tal. O senhor acha que se tivesse alguma ilegalidade demoraria tanto tempo assim? Não, se tiver um fato concreto. Agora, presta bem atenção. Eu nasci no dia de São Tomé. Só vendo para crer. Não, São Tomé, quem escreveu o melhor livro sobre São Tomé, sabe quem foi? Olha aqui, ó. Tô olhando. Dá para ler? Não deu para ler, Isaac Borba. Isaac de Borba Correia. Nosso Isaac. Eu nasci completamente Camboriú. Exatamente. Completamente Camboriú. Sou grande admirador dele. São Tomé, que parece que era irmão de Jesus por parte de pai, né? Pai terreno, ele não foi filho de... Não teria sido filho de Maria. Maria só teve Jesus Cristo. Mas, como dizem os entendidos, os biógrafos, que o José era viúvo
ele tinha tido 6 filhos, 4 filhos e 2 filhas, com a primeira mulher. E nessas condições, uma das possibilidades é de que o Tomé fosse irmão entre aspas, né, de Jesus. Então, se o Tomé não acreditou e foi lá enfiar o dedo para ver, para saber se era verdade, eu não tenho culpa de ter nascido no dia dele. Tá certo. Então, uma coisa é falar, é ouvir dizer. Outra coisa é comprovar. Provar. Então, também nesse aspecto, eu sei que eu estou desagradando a ambos os lados, mas a gente tem que ter o caminho do equilíbrio. A busca da verdade nem sempre significa chegar ao ponto que você considera como desejável. A democracia é uma coisa muito complicada, mas é ainda o melhor de todos os regimes, depois de todos os outros. Então nós temos que fazer força para aperfeiçoá-la, reduzir essa ingerência do judiciário absurda. Autocontenção. O próprio judiciário tem que ter essa obrigação, porque o maior prejudicado é o próprio judiciário. Sim. Esse pequeno incidente aí havido em Porto Belo aí com o ministro Barroso, vocês sabem do que eu estou falando? Isso aí vai se reproduzir contra o senador, contra o deputado, contra os poderes. E desde que não haja violência, é legal. Presta atenção, é legal, é dispositivo legal. Inclusive de uma lei aprovada em 2021, que protestar contra os poderes não é antidemocrático. Ninguém está acima da lei e ninguém está acima da manifestação pacífica do povo. Portanto, nós temos que ter muita humildade, muita capacidade para ouvir e para conferir informações, manifestações e tudo aquilo que possa influenciar o nosso comportamento. E eu nunca me incomodei. Incomodar, a gente se incomoda principalmente quando há uma colocação injusta para a gente, né? Mas eu acho que ouvir a crítica e ouvir sugestões e reclamações aperfeiçoa todos nós. Muito obrigado. Senador, obrigada. Direto de Brasília, conversou Prazer em conosco. ouvi-los. Direto de Brasília, o senador Espiridião Amin, por Santa Catarina, senador Amin.